Quero chamar o Aaron Maté, que está nos bastidores e é meu co-apresentador aqui no The Grey Zone. O Aaron tem uma pergunta para o senhor, professor Mearsheimer. Hello, Aaron. Hey, John, good to see you. Olá, Aaron. Oi, John. Bom te ver. Quero trazer à conversa o outro grande conflito em que os Estados Unidos estão envolvidos, que é a guerra por procuração na Ucrânia. Eu estava curioso para saber sua reação a esses dois trechos que acho muito reveladores. Apenas 1 ou 2 semanas antes de Trump lançar essa guerra de mudança de regime no Irã ao lado de Israel, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse o seguinte sobre o propósito da OTAN. É exatamente por isso que a OTAN existe. A OTAN está aí para nos proteger coletivamente contra qualquer adversário, seja a Rússia, quem quer que seja, ou o terrorismo. Mas também é uma plataforma para os Estados Unidos projetarem poder no cenário mundial. Então temos Mark, o chefe da OTAN, dizendo que o objetivo da OTAN, sim, claro, é sobre nos defender, mas também tem o propósito de ajudar os Estados Unidos a projetar poder no cenário mundial. Ou seja, o objetivo da OTAN, de acordo com Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, é permitir que os Estados Unidos projetem poder. E depois, ao ouvir a justificativa do governo Trump para tentar realizar uma mudança de regime no Irã, ouvimos todas aquelas mentiras nas quais nem precisamos entrar porque foram totalmente incoerentes. Armas nucleares, ameaças de mísseis aos assuntos, todo mundo sabe que isso não é verdade. Mas, finalmente ontem acho que tivemos um relatório com um pouco de verdade. E isso veio do almirante Brad Cooper, que é o comandante militar da guerra contra o Irã. E foi isso que ele disse sobre o propósito dessa guerra de mudança de regime. E continuamos focados em objetivos militares muito claros. Eliminar a capacidade do Irã de projetar poder contra os americanos e seus vizinhos. Achei que esse contraste fosse muito revelador. Segundo Mark Rutte, o objetivo da OTAN, e portanto da guerra por procuração na Ucrânia, é ajudar os Estados Unidos a projetar poder. E o objetivo da guerra contra o Irã, de acordo com o comandante que a lidera, é impedir que o Irã projete poder em sua própria vizinhança. Então nós podemos ter alianças militares e guerras por procuração para projetar poder. Mas outros países, como o Irã, estão importando projetar poder sua região. It's persecuted que intersknast. Your thoughts on that contrast? Bem, acho que o que está acontecendo aqui, especificamente em relação à OTAN, é que a OTAN está desesperada para encontrar uma justificativa para sua existência. Acredito que líderes da OTAN, como Mark Rutte, entendem perfeitamente que os Estados Unidos gostariam de se afastar da Europa e voltar seu foco para o leste asiático. Além disso, os Estados Unidos estão muito mais preocupados com Israel no Oriente Médio do que com a Europa. Portanto, o que Mark Rutte está dizendo é, na prática, que a Europa é um imenso porta-aviões que os Estados Unidos podem usar para projetar poder no Oriente Médio. E eu destacaria que Israel e seus apoiadores entendem isso perfeitamente. É importante enfatizar, e esse ponto raramente é mencionado no discurso público sobre Israel e o lobby, que Israel e o lobby estão profundamente comprometidos com o envolvimento militar dos Estados Unidos em todo o planeta, mantendo um exército como uma pistola engatilhada. Isso porque Israel e seus apoiadores querem que esse exército esteja pronto caso Israel enfrente problemas. A última coisa que eles desejam é uma política de contenção, em que as forças armadas americanas retornem em grande parte ao hemisfério ocidental e deixem de se envolver em guerras por toda parte, porque nesse caso não haveria pistola engatilhada. E se Israel tiver problemas, o que fariam então? Portanto, é muito importante entender que Israel e o lobby são bastante agressivos em suas ambições. E isso inclui a OTAN. Israel está perfeitamente de acordo com a expansão da OTAN, perfeitamente de acordo com a ideia de que os Estados Unidos usem a Europa
como uma plataforma, um porta-aviões. E Mark Rutte entende isso. Rutte entende o poder do lobby nos Estados Unidos. Não há ninguém com quem você converse, em qualquer lugar do mundo, que não entenda isso. Na verdade, conversei com algumas pessoas dos estados do Golfo que dizem que, se você quer ter influência em Washington, você passa pelo lobby. Enfim, é isso que está acontecendo com Rutte. E no que diz respeito a Brad Cooper, que é o comandante do CENTCOM, ele, é claro, entende muito bem que precisa seguir as ordens de Israel, que deve ver os interesses de Israel e dos Estados Unidos como sinônimos. E, portanto, se o Irã é uma ameaça para Israel, é uma ameaça para os Estados Unidos. Pessoas como nós gostam de argumentar o tempo todo que o Irã não representa uma ameaça para nós. Não é uma ameaça ao interesse nacional americano. Nossos interesses vitais não estão em jogo aqui, mas você não pode dizer isso. É preciso equiparar nossos interesses aos de Israel. Portanto, temos um interesse direto em garantir que o Irã seja neutralizado e não tenha absolutamente nenhuma capacidade de projeção de poder no Oriente Médio. É por isso que a guerra atual é um pesadelo para nós, porque demonstra que o Irã realmente tem uma capacidade significativa de projeção de poder, e isso está nos deixando em apuros. Isso é uma má notícia. Não é assim que o mundo deveria funcionar. O modo como o mundo deveria funcionar é que nenhum país do Oriente Médio, exceto Israel, pode ter capacidade de projeção de poder. E qualquer região do mundo, como a Europa ou a OTAN, que tenha capacidade de projeção de poder, pode mantê-la, desde que essa capacidade apoie conjuntamente os interesses americanos e israelenses. E claro, novamente, para o lobby e para muitos americanos neste momento, não há diferença entre os interesses de Israel e os dos Estados Unidos. Só para encerrar esse ponto, se você for Brad Cooper ou qualquer formulador de políticas americano e tentar criar uma separação entre os interesses de Israel e os dos Estados Unidos, será demitido imediatamente ou dentro de uma semana. Essa é a única questão interessante. Simplesmente não se pode fazer esse tipo de argumento. É preciso seguir a linha. E seguir a linha significa afirmar que os interesses de Israel são sinônimos dos interesses dos Estados Unidos. Sim, ou então sobrepor-se aos interesses dos Estados Unidos. Este é o antecessor de Bradley Cooper, Michael Kurilla, no Israel Hayom, de propriedade de Adelson. Kurilla forjou laços militares inquebráveis que se mostraram decisivos no confronto com o Irã e nas operações de defesa regionais. Minha mãe sempre me disse que, pelo meu apoio a Israel, Deus me recompensaria, ele disse certa vez. E chamavam Kurilla de o general favorito de Israel. Recentemente, ele falou, creio eu, no Conselho Israelense Americano, dirigido por Miriam Adelson. Então, é como se o chefe do CENTCOM basicamente se curvasse diante dessa pequena colônia de apartheid a 10.000 quilômetros de distância. Bradley Cooper precisa seguir seus passos.